Bom, gente, de volta aqui para a nossa discussão em termos de Primeira República. Na primeira parte da aula de hoje, nós encerramos falando do final da Primeira Guerra Mundial e vimos que no final da Primeira Guerra Mundial houve um processo onde o café começava a se recuperar. Primeiro, por conta da defesa do café, que vai ser colocada pelo governo. Segundo, por questões climáticas, que levam à diminuição da oferta do produto. E com o final da guerra, propriamente dito, aí nós vamos ter esse processo intensificado, porque na prática a economia brasileira vai ser beneficiada por uma recuperação da demanda externa pelo café. É muito importante destacar, e essa vai ser uma comparação importante em relação à Segunda Guerra Mundial, a recuperação da demanda por café ao final da Primeira Guerra é praticamente imediata. E no caso da Segunda Guerra Mundial, a demanda por café leva anos para se recuperar. Ela só vai se recuperar lá para 1949. E a explicação para isso é muito simples. A Primeira Guerra Mundial, diferentemente da Segunda, não representou uma destruição completa de centros urbanos. Quando você está falando de Segunda Guerra Mundial, Berlim é escombros. Se você pegar outras grandes cidades europeias, mesmo Londres, que foi sequencialmente bombardeada e tal, você tem guerra nos grandes centros urbanos propriamente ditos. Na Primeira Guerra Mundial isso não acontece. Você não tem guerra dentro de Paris ou dentro de Berlim. Não, você acaba tendo uma guerra em regiões um pouco mais afastadas. Não que isso não seja delicado, que não tem impacto, mas o impacto em termos de demanda, ele acaba sendo mais duradouro no caso da Segunda Guerra Mundial do que no caso da Primeira. Então, no caso da Primeira, a demanda externa por café se recupera quase que imediatamente após o fim da guerra. Enquanto depois da Segunda Guerra Mundial, a demanda por café, o café ainda é o nosso principal produto de exportação depois da Segunda Guerra Mundial, vai levar anos para a demanda por café se recuperar. A gente está falando aí de um universo de uns 4 anos para a demanda por café se recuperar depois da Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira é quase imediato. É só pensar que depois da Segunda Guerra Mundial, você passa, na Alemanha, você deixa de ter fome depois de 2 a 3 anos. Fome de maneira generalizada, não é de maneira pontual. Você volta a ter um mínimo de regularidade de produção de alimentos, de oferta de alimentos. Quer dizer, quantas pessoas não comiam, elas não podiam pensar em importar café. É bem diferente o contexto entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, aqui na Primeira, a gente está falando de uma recuperação mundial quase que imediata após o final da Primeira Guerra Mundial, período aí onde nós teremos o presidente Epitácio Pessoa que foi o representante do Brasil na Conferência de Versalhes, inclusive. Ele estava na França quando a eleição aconteceu, ele não votou em si próprio, o que ilustra bastante como funcionava a questão eleitoral no Brasil durante a Primeira República. Aliás, Epitácio Pessoa é um dos poucos nomes no Brasil que o Epitácio Pessoa foi presidente do Supremo, o Epitácio Pessoa foi congressista e o Epitácio Pessoa foi presidente da República. Ele teve nos 3 poderes... Ele merece a rua que tem? Talvez. Mas, como a gente vai ver, também é um presidente gastador. E vai deixar, inclusive, uma herança bem complicada para o seu sucessor, o Arthur Bernardes. Então, a gente está falando de um governo onde o Epitácio Pessoa é muito poderoso do ponto de vista político, tanto que tem aquela frase ali no slide, um certo deboche, Paraíba, terra boa, pouca gente, muitas pessoas. E aí, claro, que o deboche é que a Paraíba seria um estado relativamente pouco povoado em comparação a outros, mas que teria muitas pessoas, e o Pessoas aí muita gente da família Pessoa que estava apadrinhada em outros segmentos dos cargos públicos. Então, em vários segmentos aí apadrinhados. Então, aí é um deboche que era feito na altura em relação a essa postura do Epitácio Pessoa e o poder, de certa forma, da família Pessoa dentro da burocracia federal do Brasil. Então, tá aqui, gente. Aumento do preço internacional do café, O aumento do preço internacional do café por conta
do fim da guerra, por conta também da quebra de safra, por conta da política de defesa do café que tinha sido iniciada pelo antecessor do Epitácio Pessoa, aceleração do crescimento impulsionada pelo setor cafeiro, quer dizer, é o setor cafeiro impulsionando o consumo, porque vai gerar acumulação primitiva de capital nas mãos dos consumidores, vai gerar também investimento, vai gerar gastos do governo, tudo isso junto e somado acaba tendo o chamado efeito multiplicador, quer dizer, você acaba tendo uma certa bola de neve no processo, startado pela ampliação das exportações de café. Você tem um aumento da arrecadação de impostos, isso pode ser explicado pelo aumento das exportações e pelo aumento das importações, o que é possível, de novo, por conta da recuperação do preço do café e do aumento das exportações de café. E o governo vai se lançar, animado por esse aumento de arrecadação, em grandes obras públicas. E dentro dessas grandes obras públicas existem dois destaques: o combate à seca no Nordeste, através da construção de açudes, e a remodelação do Rio de Janeiro, da capital federal, em preparação para a exposição comemorativa do centenário da independência do Brasil em 1922. Tá? Então, o governo vai se lançar num audacioso programa de gasto. O câmbio continua flutuante. Se nada foi dito sobre o câmbio, é porque ele continua com a mesma política anterior. Então, a gente está falando aqui de um momento de câmbio flutuante, associado aí na primeira parte do governo a superávites no balanço de pagamentos. Então, no início, ali, quando eu estou falando de início, eu estou falando de 1919, 1920, o Brasil está vivendo um período de muita prosperidade, está vivendo um período onde a entrada de divisas é maior do que a entrada, está vivendo um período onde a arrecadação de impostos está aumentando, está vivendo um período muito bom e muito positivo que estimula o governo aí a se lançar nas obras de remodelação do Rio de Janeiro, preparando a cidade para a exposição do centenário da independência. O governo tinha um projeto de mostrar o Brasil como um país moderno, com 100 anos de independência. E essas exposições comemorativas eram moda no mundo desde o século XIX e no início do século XX ainda eram moda, né? Então você convidava países para expor produtos, inovações tecnológicas, etc. Acho que um exemplo de uma exposição muito conhecida é a exposição comemorativa do centenário da independência dos Estados Unidos, que aliás o próprio Dom Pedro II foi, né? O Brasil, num certo sentido, acaba querendo repetir um pouco isso, se mostrar como um país moderno. O Brasil teve um stand na exposição comemorativa do centenário dos Estados Unidos, e aqui na exposição comemorativa do centenário do Brasil, você vai ter aí diversos países também montando seus estandes, e uma oportunidade, na opinião do governo, de colocar o país como um país moderno e um país pronto para receber investimento estrangeiro, um país pronto para se integrar economicamente e assim por diante. No caso do Rio, quem conhece o Rio, obras que são feitas nesse momento, você tem, por exemplo, o desmonte do Morro do Castelo, que até hoje é chamado de Morro do Castelo, mas não tem morro nenhum ali. O Morro do Castelo foi desmontado com mangueiras de água. Isso é a tecnologia do início do século XX. Você encharca, você causa uma erosão, aquilo vai desabando e você vai tirando. E aí foi construído, inclusive, a Avenida Beira-Mar, que margeia ali o Palácio do Catete, com aquela terra que vai ser extraída do Morro do Castelo. Né? Houve, inclusive, uma proposta de implosão do Morro do Pão de Açúcar na época, mas isso não foi levado adiante. A justificativa é que o Morro do Pão de Açúcar, para quem conhece o Rio, o Pão de Açúcar fica na entrada da Baía de Guanabara, e que isso atrapalharia a entrada de ventos, o que tornaria a região central da cidade mais quente e mais pestilenta, porque não tem circulação de ventos. Então, uma ideia que foi proposta: implode o Morro do Pão de Açúcar, vai entrar mais vento e, consequentemente, a área central da cidade vai se tornar mais salubre e também mais fresca. Né? Era uma ideia que se tinha, porque os estrangeiros iam achar muito ruim o centro da cidade, muito quente, etc. Porque não tem vento, porque o Morro do Pão de Açúcar bloqueia o vento vindo do mar. Bom, enfim, era um argumento que existia na época, mas faltou dinheiro e esse projeto acabou não indo adiante, era muito caro, implodiu o Morro do Pão de Açúcar, até porque o Pão de Açúcar não dava para jogar água e ele cair, ele tinha que ser dinamitado e isso ia ser mais caro, mais complicado e tal.
Sei, mas isso se falava na época que era uma ideia brilhante, enfim. A gente está falando de anos 20, a gente está falando de um período onde a tecnologia pode tudo, pode qualquer coisa, basta você ter boas ideias. Então tá aqui, gente, o início do governo do Epitácio Pessoa, o Brasil querendo se tornar um país desenvolvido. Bom, as coisas começam a desandar na segunda metade dos anos 20. O preço internacional do café volta a cair por conta de uma retração do crescimento mundial. Essa retração do crescimento mundial, ela está relacionada a políticas contracionistas implementadas principalmente na Europa. Não é só o Brasil que vai ser afetado negativamente pelas políticas contracionistas europeias, os Estados Unidos também. A economia americana vai viver um período aí delicado no início dos anos 20, depois se recupera, até de maneira excessiva, vai levar os anos de bonança que culminam com a crise de 1929, mas no início dos anos 20 a situação nos Estados Unidos não é das melhores, porque os Estados Unidos estavam em grande medida ainda crescendo na esteira de exportações para a Europa. Exportações para a Europa. Os Estados Unidos adotaram realmente um modelo industrial mais competitivo do que o europeu. Os Estados Unidos inventaram produção em série, produção de peças, que é essa ideia que hoje parece banal, mas foi inventada pelos americanos. Se um produto manufaturado dá defeito, você troca a peça. Então as peças são todas iguais, você só monta o produto. Isso é uma ideia americana, originalmente, e que levou os americanos realmente a alçar um novo patamar em termos de competitividade e de exportações. Então, queda do preço internacional do café por conta de políticas contracionistas na Europa, políticas contracionistas para tentar baixar a inflação que sobe na Europa depois do boom do pós-guerra. Então, para tentar conter um pouco a inflação, são adotadas políticas contracionistas na Europa para conter esses excessos de crescimento. E aí o crescimento europeu diminuindo tem impacto sobre as exportações de café do Brasil. Não só porque afeta a Europa, mas principalmente porque afeta os Estados Unidos. E os Estados Unidos já eram o nosso principal parceiro comercial. Os Estados Unidos já eram, nesse momento, o nosso principal comprador de café. Aliás, os americanos vão ser os principais parceiros comerciais do Brasil por mais de um século. Os americanos só vão ser ultrapassados como principais parceiros comerciais do Brasil em 2009 pela China. Mas antes disso, eles já eram há mais de 100 anos os principais parceiros comerciais do Brasil. Há mais de 100 anos. O que inclui aí, obviamente, o início dos anos 20. Então, o impacto sobre o Brasil ele é muito maior por conta do que a Europa causa nos Estados Unidos do que efetivamente das políticas contracionistas europeias naquele momento. É claro que com a redução do crescimento, a redução das exportações de café, nós vamos ter uma menor arrecadação de impostos. E o governo decide manter as grandes obras. Afinal, as grandes obras já estavam contratadas, a exposição internacional já estava contratada, e o Brasil não podia pagar esse mico de ter obras inacabadas, incompletas e ficar realmente queimado no cenário internacional. A história se repete, com uma previsibilidade constrangedora. No caso do Brasil, aconteceu algo muito semelhante com a Olimpíada de 2016. Então, a manutenção das grandes obras e um enorme desequilíbrio fiscal vai ser criado no governo do Epitácio Pessoa. E é interessante que em 1921, o governo vai levar adiante um novo plano de defesa do café, mas agora com empréstimos externos, tá? Agora com empréstimos externos. Então, um novo plano de defesa do café em 1921 para tentar enfrentar essa reversão de ciclo, mas agora com empréstimos externos e participação do governo federal. Tá? Diga. As grandes obras eram sustentadas pela arrecadação, em grande medida. Tinha investimento externo, mas o grande era a arrecadação. Era o governo, o principal responsável. Tá? Não, nada de parceria público-privada, era principalmente dinheiro do governo mesmo. Dinheiro do governo mesmo. Se a queda do preço internacional do café tem sempre a ver com a entrada de novos concorrentes? Não.
Nesse caso, houve uma queda de demanda mesmo, uma queda de demanda externa, novos concorrentes continuavam a entrar no mercado, é verdade, mas a queda de demanda é o principal fator para explicar nesse momento aqui, pontualmente, a queda do preço do café. Tá? Então, tá aqui, a gente está falando de um momento onde realmente o governo faz uma escolha do ponto de vista político. Então, a gente vai ter um grave desequilíbrio fiscal, o governo gastando muito mais do que arrecada, muito mais do que arrecada. Gastando muito mais do que arrecada, você acaba tendo, claro, um aumento do endividamento do setor público, você acaba tendo pressão sobre a inflação também. O governo do Epitácio Pessoa vai recorrer também à emissão de papel moeda para financiar gasto do governo. Né? Quando a coisa começa realmente a degringolar de vez, o desequilíbrio fiscal atinge patamares muito elevados, o governo do Epitácio Pessoa vai recorrer também à emissão de moeda. Aqui tem apenas algumas fotografias para ilustrar, né, a exposição internacional de 1922. Aqui você, no fundo, tem o Morro do Pão de Açúcar. Essa foto é uma foto da região central da cidade. E aqui é um dos aparelhos que foi construído, aparelhos temporários, inclusive, que depois não foram feitos nada com ele. Parece até um lugar que eu conheço também, em 2017, que tem aí um parque olímpico que não está servindo para muita coisa. E aí você tem aqui também uma fotografia à noite, né, toda a região central da cidade iluminada. Pô, energia elétrica no Brasil dos anos 20 não, era um luxo, tá? Não era um negócio assim, como já era em outros países, a questão da eletricidade já estava bastante expandida nos Estados Unidos e mesmo na Europa, mas no Brasil, mesmo na capital federal, não era um negócio tão simples assim. E toda a região central da cidade foi iluminada com refletores e o objetivo, segundo o governo, era tornar a noite dia. Né, naquele momento, que ia ser uma coisa maravilhosa. E isso foi caríssimo, esse esforço de toda uma infraestrutura temporária. Gente, é igual à Olimpíada, igual à Olimpíada. Você faz todo um esforço de energia, de não sei mais o que, aí depois não paga, é exatamente igual. E aí deixa para o sucessor pagar, e aí o sucessor não consegue pagar, e aí vai ter que fazer ajuste fiscal para botar as contas públicas em ordem. É constrangedoramente igual o que acontece ao longo do tempo. Ah, mas da próxima vez vai ser diferente. Aí da próxima vez fica igual de novo. Né? É isso que a gente observa ao estudar a evolução em termos de dinâmica econômica. O grande problema é que as pessoas não leem sobre isso, não estudam e não sabem que a coisa vai se repetir, vai acontecer de novo. E acham, mas dessa vez vai ser diferente. Não, não vai, acaba sendo mais ou menos igual. Então, o que eu quero colocar é que o Epitácio Pessoa encerra o seu governo já numa situação complicadíssima. Ele vai deixar para o seu sucessor inflação, uma inflação em expansão, aliás, a maior inflação do Brasil até então, tá, no final do governo do Epitácio Pessoa, um gravíssimo desequilíbrio fiscal, um governo que não está conseguindo pagar suas contas, não está conseguindo manter realmente o seu orçamento equilibrado. Você vai deixar um país com problemas no balanço de pagamentos, houve ali a defesa do café, mas mesmo assim o Brasil está com dificuldade para tentar manter o seu balanço de pagamentos equilibrado. Então, de saída, o sucessor do Epitácio Pessoa, que é o Arthur Bernardes, já está com o governo inviabilizado. A não ser que ele seja mágico, o governo dele vai ser ruim. Pelo menos para as pessoas. A percepção que elas vão ter é de um governo muito ruim. Essa inflação vai ser gerada pelo emissionismo para financiar gasto público e também pelo excesso de gasto. O gasto pressiona a inflação quando o governo gasta muito. Gastar muito é ter muita demanda, né? Então, se você tem muita demanda, os preços acabam subindo. Tá? Então, de saída aqui, o governo do Arthur Bernardes, o sucessor do Epitácio Pessoa, vai ser bastante dificultado. Antes de sair, o Epitácio Pessoa aprovou uma lei que criou o imposto de renda para tentar aumentar a arrecadação do governo. Essa lei vai ser regulamentada apenas no Arthur Bernardes, no sucessor dele, em 1924. Mas a lei de criação do imposto de renda é de 1922. Não é por acaso que o final do governo do Epitácio Pessoa a coisa já está desandando politicamente. E isso só vai piorar ao longo dos anos 20, porque a prosperidade econômica que nós tínhamos no passado não está mais se repetindo. Né? Pelo contrário,
a coisa está frontalmente desandando e isso, claro, impulsiona também o questionamento do governo, o questionamento do regime, o questionamento do sistema político durante a Primeira República. Então tá aqui, gente. Saindo do governo do Epitácio Pessoa, vamos para o governo do Arthur Bernardes, um governo que vai ser dificílimo, não é por acaso que o Arthur Bernardes vai governar de início ao fim em estado de sítio, né, suspendendo aí liberdades constitucionais por conta realmente da instabilidade política que ele vai enfrentar. O governo do Arthur Bernardes se propõe a fazer um ajuste fiscal violentíssimo, né, um ajuste fiscal que vai envolver aumento de impostos. O principal aumento de imposto foi a regulamentação do imposto de renda. Imagina a popularidade de um governo que mete o imposto de renda, né? Começa a tributar a renda das pessoas. O Brasil é uma sociedade que se urbaniza nesse momento, então a argumentação é que fazia sentido você ter uma tributação sobre a renda das pessoas, e claro que a dificuldade fiscal e o desequilíbrio fiscal também ajuda a justificar isso, a impulsionar isso. O governo também vai aumentar outros impostos, como é o caso do imposto sobre vendas e o imposto do selo, para tentar aumentar a arrecadação de impostos e dessa maneira reequilibrar as contas públicas. Você vai ter também um violento corte de gastos, e o principal corte de gastos vai ser a estadualização da defesa do café. O Arthur Bernardes manda para São Paulo, principalmente, a defesa do café. Diz: isso não é problema meu, vocês que se virem. E aqui está plantada a semente da cisão oligárquica da Revolução de 30, porque um dos elementos que era muito repetido quando o Júlio Prestes é escolhido como candidato em 1930, na eleição de 1930, era: nós não queremos um novo Arthur Bernardes, né? Um governo insensível às demandas e às necessidades do café, porque defender o café é defender o Brasil. Isso era muito repetido em 1930, quando Júlio Prestes é escolhido como candidato à presidência da República, numa clara cisão, num claro rompimento do Pacto São Paulo-Minas. E, sem dúvida alguma, a semente dessa cisão está aqui. A semente dessa cisão é o governo do Arthur Bernardes e a ideia de que não vou mais ficar defendendo o café, defender o café caro, desequilibra as contas públicas, tem um impacto cada vez menor, não faz mais sentido fazer isso. Então, se São Paulo quiser manter, notadamente São Paulo, o Estado de São Paulo, é problema de São Paulo, mas o governo federal não vai mais se meter nisso. Então, você tem aí uma estadualização da defesa do café. Essa foi uma proposta originalmente dos ingleses, que o Arthur Bernardes ele entra numa negociação para conseguir um novo empréstimo e reequilibrar o balanço de pagamentos do Brasil, mas mesmo depois dessa negociação não avançando, ele quis fazer mesmo assim. Ele achou que era uma boa medida e que o Brasil não devia mais ficar refém do café e dos paulistas. E, mais uma vez, a gente tem um exemplo de um governo que frontalmente ataca os interesses dos cafeicultores. É algo que eu havia dito na última semana e repito agora: é errado você achar que os cafeicultores capturam o governo inteiro, tá? De que o governo é subserviente aos interesses do café o tempo inteiro, de que isso é linear, de que isso é estável, negativo. Há muitos momentos onde o governo está literalmente em guerra com os cafeicultores, e aqui é um ótimo exemplo disso. Tá? Os interesses dos cafeicultores estão sendo frontalmente contrariados por decisões do governo e do presidente aqui, Arthur Bernardes, o presidente da vez. O Arthur Bernardes, então, vai fazer um pesado ajuste fiscal, vai tentar recolocar as contas públicas no lugar. E assim como o Campos Salles, ele vai ser um presidente extremamente impopular. Né? Ele vai ser muito maltratado, vai perder muito apoio, porque, de novo, o país vai entrar em recessão, mas ele vai conseguir atingir o seu objetivo original, que é tentar reequilibrar as contas do governo e tentar sanear as finanças públicas. E ele entra ele até nisso era mais agressivo do que o próprio Campos Salles, é quase uma coisa religiosa, que ele queria, porque queria reequilibrar as contas públicas e vou atropelar quem aparecer na minha frente, mas eu vou reequilibrar esse problema que nós temos aqui para enfrentar. Fala. Qual seria o impacto absoluto em termos de percentual do PIB para
O tamanho do impacto sobre o PIB em termos percentuais, muito difícil de dizer. É. Porque a economia de São Paulo ela é muito, digamos assim, desses estados brasileiros, ela é muito maior. Então, de repente... Ela não era nessa época. Não, a economia de São Paulo ainda não era a maior economia do país. A maior economia do país era do Rio, nessa altura. São Paulo se torna a maior economia do país a partir dos anos 50. Né, 40, 50. Né, aí vai, principalmente depois que o processo de industrialização explode. Né? Então, nessa época, realmente, isso significou muito menos. Né? Porque hoje a gente poderia até relativizar um pouco, né? Se, digamos, São Paulo tivesse o controle de um determinado segmento da economia, talvez fosse até melhor para essa economia do que pegar a verba do Estado como um todo, da federação. Sim, mas aqui você não tinha muita alternativa também. Era a percepção que o Arthur Bernardes tinha. Não tem muito o que fazer. Tem que fazer isso e recolocar as contas públicas em equilíbrio. Tá? Então, voltando para cá, você então tem a estadualização da defesa do café, a recessão e alguma recuperação no fim do governo. No fim do governo, você começa a ter alguma recuperação impulsionada de novo pelas exportações líquidas. Por quê, gente? Porque a recessão ela vai diminuir a absorção interna, né, o consumo interno de bens e serviços, e a diminuição da absorção interna, ela diminui bastante as importações, claro, ninguém tem dinheiro para consumir nada. E, em algum grau, isso vai estimular também exportações. Então, no final do governo, você vai ter alguma recuperação, vai ter uma leve recuperação. Essa leve recuperação, inclusive, ela pode ser vislumbrada com alguma valorização do R$1.000. A gente continua com o câmbio flutuante. Então, no final do governo do Arthur Bernardes, você tem uma leve recuperação, uma leve valorização da moeda brasileira, depois desse grosseiro, desse duro ajuste fiscal que é implementado durante o governo do Arthur Bernardes. É durante o governo dele que você tem a coluna Prestes aí rodando o país, a oposição ao governo se articula, ganha força, a oposição ao regime. É claro, é um governo que não está mais conseguindo, um regime, é um sistema que não está mais conseguindo manter a prosperidade que havia no passado e, consequentemente, o questionamento em relação a ele cresce bastante. Tá? Diga. Se pode dizer que a estadualização deu certo? Depende. O que é dar certo? Ajudar a reequilibrar as contas do governo federal? Então, a resposta é sim. O governo de São Paulo manteve a defesa do café? Manteve. Mas não na mesma proporção que o governo federal teria mantido. Então, o impacto em termos de crescimento, pelo menos no curto prazo, é evidente. Então, depende do que você define como deu certo. Deu certo para quem? Né? Deu certo para quê? Para qual objetivo? Para o objetivo que o Arthur Bernardes se propôs a atingir, deu certo. A despeito do impacto sobre o crescimento econômico, ele queria recolocar as contas públicas em ordem e, em grande medida, teve sucesso nisso. Né? Se essa recuperação no final do governo foi por conta disso, sim, foi por conta disso. Foi uma leve recuperação, mas ainda assim foi alguma recuperação. Tá? Então, o Arthur Bernardes, claro que é um presidente que depois que sai do governo vai para o ostracismo. Ninguém lembra mais do Arthur Bernardes depois que ele sai do governo. E o Arthur Bernardes vive bastante tempo, inclusive. Vai morrer muitos anos depois, mas ninguém lembra do Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes tem uma rua muito pequenininha no Catete, isso mesmo. Nem dá para o mar, isso mesmo, nem dá para o mar. Provavelmente a maior parte de vocês sequer conhece a rua Arthur Bernardes no Catete. Talvez nunca tenham ouvido falar dela, né? E é uma rua muito pequenininha, isso mesmo, é uma rua pequenininha, não é importante, não é principal, não é nada, não vai em direção ao mar, nem nada. A Bento Lisboa é muito mais importante do que a rua Arthur Bernardes, para a gente ter uma ideia de ordem de importância. Tá? Então, voltando para cá, saímos do governo do Arthur Bernardes e vamos para o governo de Washington Luiz. Washington Luiz é o novo presidente, o presidente aí que era de Campos, né, de nascimento, ou seja, ele era fluminense de nascimento, mas é um representante aí das oligarquias paulistas no governo. Washington Luiz vai reestabelecer o câmbio fixo através da Caixa de Estabilização. E durante o governo do Washington Luiz vai ser proposta a defesa permanente do café. Como o próprio nome sugere, a defesa permanente do café queria evitar que se repetisse o que aconteceu no governo do Arthur Bernardes. Queria evitar
que subisse ao poder um governo que não estivesse comprometido com a defesa do café. O que soa quase insano em termos econômicos, se você pensar. Defender permanentemente o café é impossível e vai gerar crescentes custos para o governo. Quer dizer, eu vou defender permanentemente um produto que não tem barreiras à entrada e que é impossível sustentar lucros econômicos positivos em longo prazo? A resposta é sim, sim, vou fazer isso. Não faz nenhum sentido, não importa se faz sentido ou não, eu quero defender os interesses do café, porque defender o café é defender o Brasil. Tá? Então, o governo do Washington Luiz é o governo que restabelece um regime de câmbio fixo através da Caixa de Estabilização. Agora surge realmente esse desenho de uma defesa permanente do café. Defesa permanente do café. E o governo do Washington Luiz é o governo que vai enfrentar a crise de 29, os iniciais efeitos da crise de 29. A crise de 29, ela eclode em outubro, né, a quinta-feira negra de outubro de 29. Você leva alguns meses para sentir o efeito no Brasil, claro. Os efeitos começam a ser sentidos mais claramente em 1930, quer dizer, no meio do processo eleitoral. O que acaba acontecendo é que a crise de 29 é fundamental e definitiva para a cisão oligárquica, né? É realmente a gota d'água que faltava para que Minas e São Paulo percorram caminhos divergentes, né? Então você vai ter São Paulo com o candidato Júlio Prestes, Minas vai se aliar a algumas oligarquias dissidentes, como se você pensar o João Pessoa, né? Não por acaso é um Pessoa da Paraíba, né? Assim como era o Epitácio Pessoa, né? E você tem os nomes aí que se repetem, a família Pessoa de novo aparecendo. O João Pessoa era o candidato a vice e o Getúlio Vargas era o candidato a presidente nessa chapa, digamos assim, de oposição. Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda do Washington Luiz. Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda entre 1926 e 1928. É Getúlio Vargas que estabelece a Caixa de Estabilização. É Getúlio Vargas que depois vai rasgar a Caixa de Estabilização quando se torna presidente, após o sucesso da Revolução de 1930, dizendo que a Caixa de Estabilização era um atraso para o país. É assim, política é isso. Política, de dia você diz uma coisa, no outro dia você diz outra coisa, e as pessoas esquecem o que você disse antes, e aí você vai seguindo. E a vida vai seguindo, e você pode dizer coisas absolutamente antagônicas, e isso continua valendo para hoje. O que mais tem são, no próprio Brasil, políticos que dizem uma coisa hoje, dizem outra coisa no ano seguinte, outra coisa no ano depois, outra coisa no terceiro ano, e as pessoas vão esquecendo, né? Vão esquecendo que aquele mesmo cara disse uma outra coisa ao contrário do que ele está dizendo agora. Isso vale para todas as cores, né? Não é de um partido específico, nem nenhum governo específico. Vale para todas as cores e espectros políticos. Então, Getúlio Vargas havia sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, havia sido deputado federal também, era um político em ascensão, deixou o Ministério da Fazenda para ser presidente da província do Rio Grande do Sul, né, que seria o equivalente hoje a governador do Rio Grande do Sul, e depois vai liderar aí esse movimento da Revolução de 1930. É só para contextualizar e tirar um pouco aquela mística que às vezes existe, que eu percebo, que as pessoas acham que Getúlio Vargas era um cara que veio do nada, né? Veio do Sul lá, liderando um movimento revolucionário para derrubar esses oligarcas malditos e estabelecer uma revolução democrática verdadeiramente. Enquanto na prática, o Brasil, quanto mais muda, mais fica no mesmo lugar, né? Você muda para não mudar. Esse é um mantra da política brasileira. E Getúlio Vargas era presidente do Rio Grande do Sul, quer dizer, o governador do Rio Grande do Sul, um estado importantíssimo. Nesse momento, em termos relativos, até era muito mais importante. O Brasil cresceu muito, né? Então esse poder se dividiu de lá para cá. Naquele momento, os grandes estados, o poder de alguns grandes estados era muito central, e o Rio Grande do Sul era um ótimo exemplo disso. De lá para cá, esse poder se diluiu um pouco, porque tem mais atores na jogada.
Mas você está falando de alguém muito importante. E um cara que foi ministro da Fazenda, no momento em que o Brasil tinha meia dúzia de pastas, não é o que tem hoje. Não eram, se você já esteve no Palácio Catete, você já viu aquela mesa de reunião ministerial, e você vai ver, aquela é uma configuração dos anos 50, que já tinham sido criadas várias pastas em relação ao que a gente tem aqui. Né, mas a configuração ministerial era meia dúzia de ministros nesse momento. Então você ser uma daquela meia dúzia de ministros significa que você é poderoso pra caramba. Não é que você é um Zé Ninguém, que nunca teve qualquer tipo de importância política ou qualquer tipo de capacidade de articulação. Tá? Então é o governo do Washington Luiz que vai enfrentar inicialmente esse contexto de crise de 1929. Aqui nós temos algumas manchetes até, a crise do café. Né? Isso é antes, inclusive, do Getúlio, isso ainda é no momento em que nós estamos falando do ano de 1929. Esse jornal é do final de 1929 e já era evidente a crise da economia cafeeira e a necessidade de algum tipo de medida mais agressiva, de algum tipo de medida mais urgente. Então, é dentro desse contexto que ocorre uma ruptura. Né? A crise de 29 é o ingrediente que faltava para esse caldo entornar. Onde você tem claramente oligarquias no Brasil se desentendendo. Sendo bem realista é isso. Você tem oligarquias se desentendendo e essas oligarquias que estão se desentendendo estão brigando pelo poder. É isso. Tem um grupo A, o grupo B, eles vão se estapear primeiro nas urnas, depois nas armas, para ver quem fica com o governo. Né? Esse processo, inclusive, não termina com a Revolução de 30. Né? Nós vamos ter a Revolução Constitucionalista, que na prática é uma guerra civil, que o Brasil vai ter pouco tempo depois. Né? O primeiro, não lembro se teve algum outro momento, mas é um momento onde na Revolução Constitucionalista você vai ter, inclusive, o bombardeamento de algumas cidades do interior de São Paulo, com aviões, com uso de aviões, inclusive. Aí tem aquela lenda, que eu não sei se é verdadeira, que isso teria sido um dos elementos que teria levado Santos Dumont a se suicidar, enfim, por teria visto os aviões sendo utilizados para o bombardeamento de cidades brasileiras. Então, é uma guerra pelo poder, literalmente, que num primeiro momento é nas urnas e depois vai às vias de fato. Vai virar uma pancadaria para ver quem é que vai ficar com o governo. E o Brasil vai, nesse momento, estabelecer um período de 4 anos sem Constituição. Isso é algo muito impressionante. O Brasil, entre 1930 e 1934, não terá Constituição. Em 1934, Getúlio Vargas será eleito indiretamente. Depois vai dar um golpe em 37, vai ficar como ditador até 45. Então, de 1930 a 1945, Vargas é o chefe do executivo no Brasil, é nessa fase que a gente entra agora. E Vargas foi eleito? Não foi eleito. Teve a eleição de 30, que com toda a fraude que teve, ele perdeu. Né? Em 34 ele é eleito indiretamente, em 37 ele dá um golpe e fica no governo. Esse é o nosso novo presidente a partir de agora. E aí você vê como a história pode ser recontada de várias maneiras, pode ser reconfigurada, você pode dizer que ele era o pai dos pobres e tal. E era o pai dos pobres, sim, mas era a mãe dos ricos também. E normalmente você é mais perto das mães do que dos pais. Os filhos normalmente têm essa tendência a serem mais próximos das mães do que dos pais. Então, Getúlio Vargas é um homem extremamente habilidoso, inteligentíssimo, era um político que sabia esperar, acima de tudo. Você lê a biografia dele, fica muito claro isso. Vargas não decidia até o momento que tinha que decidir. Esperava mais um pouco. Quando a coisa tinha que se definir, aí ele entrava. E aí fechava, e isso, de certa forma, foi fundamental para que ele permanecesse tanto tempo no governo. E o governo Vargas vai representar uma inflexão na história econômica brasileira. O Brasil, economicamente, é antes e depois do Vargas. A gente pode gostar ou não gostar disso, mas é um fato. Antes e depois, para o bem e para o mal. Em vários aspectos, positivamente, como a gente vai ver, o governo Vargas vai representar um rompimento com uma série de questões, o que vai ser positivo. E o Getúlio Vargas vai representar também uma série de heranças, o que vai ser negativo, do ponto de vista econômico.
uma série de vícios, inclusive, que vão ser negativos e que, de certa forma, permeiam a economia brasileira até hoje, mas, em grande medida, moldarão a política econômica até os anos 80. Nos anos 80, a gente tem, em grande medida, um desmonte dessa política que vai ser desenhada pelo Vargas, e vai ter idas e vindas, claro, vai ter expansões e contrações, mudanças aqui e acolá, mas, em grande medida, inaugura-se no governo Vargas um projeto de rompimento com a economia agroexportadora, um projeto governamental deliberado de rompimento com a economia agroexportadora. Okay? É por isso que o Celso Furtado diz que agora começa o processo de industrialização no Brasil, que antes não poderia ser chamado de processo. E é essa interpretação que vale para a prova. É a única? Não. Porque quando você pega o debate acadêmico, quando começa a industrialização no Brasil? Com Mauá? Com o surto industrial da Primeira Guerra Mundial? Com a importação de máquinas do Afonso Pena? É absolutamente antagônico, dependendo da argumentação e do embasamento que você utiliza. Mas para nós, o processo de industrialização começa com Vargas, porque agora é um processo. Processo denota algo sustentável, algo que vem para ficar. Algo que dependeu da participação do Estado, dependeu de um projeto nacional de ruptura com o modelo agroexportador. Um projeto onde realmente nós vamos eliminar a nossa dependência em relação à exportação de café e, acima de tudo, vamos deslocar o eixo dinâmico do setor externo para o setor interno. O que significa isso? Quer dizer, a partir de agora, eu não quero mais ter o meu PIB dependente do setor externo. Consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações de bens e serviços, menos importações de bens e serviços. Como nós já vimos, o eixo dinâmico do Brasil, até esse momento, é o setor externo. Vocês viram que o Brasil vai bem durante a Primeira República quando o setor externo vai bem, e vai mal quando o setor externo vai mal. Então, o eixo dinâmico da economia brasileira durante toda a Primeira República é o setor externo. E o projeto varguista, acima de tudo, é deslocar o eixo dinâmico do setor externo para o setor interno. O setor externo para o setor interno. É importantíssimo destacar que o Brasil não é uma ilha. E esse movimento que é iniciado no Brasil é uma tendência nos anos 30, em vários países. Tanto isso é verdade que quando Vargas foi ministro da Fazenda, ele não fez nenhum movimento nesse sentido, de deslocamento do eixo dinâmico do setor externo para o setor interno. Mas agora, como presidente, fará. É uma tendência depois da crise de 1929, esse deslocamento do setor externo para o setor interno, fechamento das economias, economias voltadas para dentro, voltadas para o mercado interno. Dentro de um contexto de crise, isso é normal. A gente pode até pensar mais recentemente, puxa, sempre que a coisa começa a desandar economicamente, os países começam a se fechar. Isso vale para hoje, século XXI. E no século XX não era diferente. Com a crise de 29, com os nefastos efeitos da crise de 29, você vai ter países se fechando. O Brasil se fecha, sim, mas o Brasil está muito longe de ser uma exceção. Pelo contrário, o Brasil é um exemplo a comprovar essa regra de tendência de fechamento global. Tá? E essa contextualização é muito importante. Quer dizer, o Brasil não é que o Brasil está rompendo com a ordem mundial. Não, o Brasil está seguindo a ordem mundial em grande medida. E se a gente pensar nesse modelo de industrialização, inclusive, o Brasil está longe de ser uma exceção na própria América Latina. Você vai seguir realmente uma linha de industrialização e de menor dependência da exportação de commodities, algo que posteriormente vai ser teorizado de maneira mais formal pela CEPAL, pela Comissão Econômica de Estudos para a América Latina, sobre a qual a gente vai falar um pouco mais à frente. Aqui, nesse momento, ainda não é uma questão teórica muito bem embasada, nós apenas sabemos que não dá mais para ficar dependendo das exportações de café, que isso já gerou muito problema e que agora a gente tem que buscar uma alternativa. É muito mais uma constatação empírica
do que qualquer tipo de discussão teórica. Não há um debate acadêmico, pelo menos não nesse momento, nos anos 30, vamos deslocar o eixo dinâmico do setor externo para o setor interno. Não, isso é uma interpretação a posteriori. É algo que está sendo feito em função realmente das sucessivas crises causadas pelo setor externo. De novo, durante toda a discussão aqui da Primeira República que nós tivemos, gente, o setor externo pautou o tempo inteiro. O setor externo vai bem, o Brasil vai bem. O setor externo vai mal, coisa desanda. Não dá mais, não dá para ficar dependente desses ventos do setor externo. Tem que minimamente blindar e proteger a minha economia disso. Vai ser um processo, não é algo que é feito de um dia para o outro. Eu vou levar anos para conseguir atingir esses meus objetivos que estão sendo traçados, mas acima de tudo, eu vou levar adiante. E é interessante que a primeira coisa a ser feita por Getúlio Vargas para tentar deslocar o eixo dinâmico do setor externo para o setor interno é defender o café. A primeira coisa, quer dizer, é um governo que entra para romper com a lógica agroexportadora, e a primeira coisa que ele faz é defender o café, como a gente vai ver na próxima aula. Porque Vargas chegou a uma conclusão óbvia de que até para se livrar do café, precisava defender o café. Né? Do governo Vargas aquelas fotografias de sacas de café sendo atiradas em fogueiras. Né? Aliás, o governo fez questão de fotografar e divulgar essas fotografias para ter um impacto sobre o mercado. Claro, se saem fotografias de que o café está sendo queimado, é natural que o preço do café acabe subindo até mais. O governo sabia disso, faz de propósito. Mas eu acho que aquelas fotografias ilustram muito bem que acabou. Não dá mais para ficar defendendo o café como a gente defendia no passado, fazer convênios e mais convênios e mais convênios e comprar, pegar dinheiro emprestado, imprimir dinheiro. Não dá mais. As políticas de defesa do café se esgotaram. Essa é uma percepção que ganha força no Brasil, de que a gente tem que buscar uma alternativa. Não posso mais ficar dependendo da exportação de café e ficar achando que toda a minha economia vai ser desenvolvida por conta disso. Tá ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima.